Olá pessoal, boa tarde. Quinta-feira, dia 22 de novembro. Bate-papo esportivo está começando aqui na tela da sua TV Horizonte. Programa moderno com muita informação, opinião, debate que fala tudo sobre o nosso futebol com a participação do telespectador. Vamos aos destaques do programa de hoje. Atlético vence o Inter em Porto Alegre e segue firme na luta pela vaga na Libertadores. Fred marca 2 vezes e Cruzeiro goleia o Vitória no Mineirão. América é goleado pelo Palmeiras e continua à espera de um milagre. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo. Participe com a gente. Mande sua mensagem no nosso WhatsApp 984950038, 984950038 ou mande sua mensagem pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. Mande sua mensagem, participe aqui com a gente. E convidamos vocês também para acessarem aí as redes sociais do programa. Bate-papo esportivo está no Facebook, no Instagram e também com o canal no YouTube. Entra lá e confira vídeos exclusivos do programa que separamos para vocês. Vamos falar hoje sobre a rodada de ontem no Campeonato Brasileiro, principalmente a atuação dos mineiros. O Atlético foi a Porto Alegre e desbancou o invicto, o Internacional, que não tinha perdido ainda dentro de casa. O Atlético conseguiu uma grande vitória. O América, se deu mal, foi goleado pelo Palmeiras, complicou mais ainda a sua situação. E o Cruzeiro, em ritmo de festa, passou por cima do Vitória, com direito a 2 gols de Fred. Vou começar aqui com Guilherme Guimarães. Posso dizer isso mesmo? Que o Cruzeiro passou por cima do Vitória? Com certeza, um abraço para quem acompanha o bate-papo esportivo em casa, nas redes sociais. Um abraço para você também, Breno. O Cruzeiro fez o seu papel, venceu o Vitória, um time muito ruim. Fiquei impressionado com a qualidade técnica muito baixa do Vitória, uma equipe que praticamente não ofereceu perigo para o Cruzeiro. O Cruzeiro controlou toda a partida. É claro que o Vitória teve algumas chances, mas nada que a gente possa dizer assim, nossa, assustou o Rafael. O Rafael fez uma excelente defesa. Não, o Rafael foi muito seguro, a defesa do Cruzeiro também muito segura. E coitado do zagueiro do Vitória, confesso que fiquei com dó dele, o Aderlan, cometeu um pênalti, fez um gol contra, deu uma entrevista pós-jogo que ele falou que foi o pior jogo da carreira dele, o pior dia da carreira dele. É ruim a gente ver isso no futebol, né? Porque a gente sabe o tanto que os atletas batalham para chegar onde chegaram. Lógico, acontece, são coisas da vida. O Cruzeiro venceu, o Vitória perdeu, praticamente deu adeus à Série A e a gente vai comentar daqui a pouquinho sobre esse jogo aqui no Bate-Papo Esportivo. Fred Jota, seja bem-vindo, Fred. E o Atlético te surpreendeu não só pelo resultado, que eu acho que o resultado surpreendeu a muita gente, né? Porque o Inter não tinha perdido dentro de casa esse campeonato, mas pela força de vontade, futebol que apresentou? Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Resultado super surpreendente. Eu não acreditava em vitória do Atlético lá e o Atlético correu muitos riscos. O que faltou em algumas partidas, sobrou ontem, né? Um gás ali, uma vontade de pelo menos tentar vencer, né? Foi, por exemplo, pressionando a defesa do Inter, levando a defesa do Inter ao erro, que o Atlético chegou ao segundo gol, né? Agora, tem que agradecer muito ao Leandro Damião, viu? A torcida do Galo para mandar um presente lá para Porto Alegre, 2 gols bizonhos desperdiçados pelo Leandro Damião. Se o Inter tivesse vencido, não seria um resultado absurdo, tanto que foi a pressão que o Inter fez em cima do Atlético no segundo tempo. Eu achei que o Atlético deu muito espaço no segundo tempo, a pressão seria normal, mas deu muito espaço. Poderia ter saído com uma derrota, mas o azar que teve algumas partidas, ontem teve muita sorte, o Inter colaborou muito para que o Atlético conseguisse sair de lá com a vitória. Fechando a turma hoje aqui, Vinícius Andrade, seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado. Bom, você agora você vai dizer que você já falou, já avisou, porque eu já pergunto, você está cravando que o América está na segunda divisão já tem um tempo. Depois da derrota de ontem, então, você tem mais certeza do que nunca agora? Ainda há uma esperança para o América, porque se vencer os 2 próximos jogos, corre sério risco de permanecer na primeira divisão. Com 43, dá para se salvar. Mas a derrota de ontem estava na conta, né? A gente pega a tabela, confronto contra o Palmeiras, fora de casa, Palmeiras podendo ser campeão.
era uma derrota que a gente esperava. O placar que foi elástico. O América conseguiu segurar o Palmeiras no primeiro tempo, mas, na verdade, tomou pressão também. O Borja também perdeu um gol incrível à lá Leandro Damião. E no segundo tempo, o que não saiu de gols no primeiro começou a sair no segundo. Então, a vitória mais que merecida do Palmeiras. O América não chegou nenhuma vez, não atacou praticamente. Olha o subconsciente do cara, Fred. Ele falou assim: corre o sério risco do América conseguir se manter na primeira divisão. Corre sério Corre risco? sério risco. Então quer dizer que é ruim ele se manter na primeira divisão. Não, Que é porque risco é esse? é mais provável que ele caia. Então mas o corre risco é de sério permanecer. Mas o que acontece? O América vai esperar o jogo entre Chapecoense e Sport, né? Vai torcer por um empate, que o melhor resultado nesse jogo é um empate, porque se um desses clubes vencer, ele consegue se distanciar. Se a Chapecoense vencer, ultrapassa o América. Se o Sport vencer, ele abre mais vantagem fora da zona de rebaixamento. Então, o América, de olho nessa partida, vai torcer por um empate aí para nas duas últimas rodadas. Depende de outros resultados, mas para depender menos ainda. Mas hoje tem outro jogo também que o América vai ser difícil secar, né? Que é Ceará e Paraná. Né? Esse não tem O jeito, Ceará né? não vai dar mão de América, não. No último bloco nós vamos falar sobre a rodada de hoje, sobre esses jogos, vamos falar da classificação, mas agora nós vamos falar sobre o resultado dos jogos de ontem, da 36ª rodada do Brasileiro. Vamos conferir aí. O Atlético venceu o Inter por 2-1, Santos 1-1 com o Botafogo, Santos dando adeus da Libertadores. E o no Botafogo também, né? Morreram Juntos. abraçados. Outro detalhe, o juiz Weber Roberto Lopes expulsou o Gabigol, depois voltou na sua decisão, decidiu pela permanência dele em campo, trocando o cartão vermelho pelo cartão amarelo, uma confusão Para variar o Weber, né? tremenda. O Atlético Paranaense venceu o Corinthians 1-0 e mantém aí a esperança na vaga da Libertadores, brigando agora ele e o Atlético pela última vaga. O Palmeiras 4-0 no América. O Flamengo 2-0 no Grêmio. Esse jogo foi impressionante, né? Porque o Palmeiras estava ligado ali, esperando. O Flamengo 1-0, o Grêmio. O Jeromel deu uma cabeçada, o César pegou, faltando 2 minutos. E aí, no último minuto, o Flamengo decretou a E vitória. teve até uma fake news. Essa foi engraçada, eu já ia falar disso, Pois muito é, engraçado. uma fake news no jogo do Palmeiras. Torcedor lá no celular, ó, o jogo lá tá empatado. E aí todo mundo comemorando. Todo mundo gritando, Todo né? mundo Gritaram gritando. gol do Grêmio. Gol do Grêmio. E aí Todo a mundo torcida comemorou, os jogadores do Palmeiras comemoraram no banco, e aí foi registrada a primeira fake news no futebol brasileiro. E o Cruzeiro venceu o Vitória por 3-0. Então, agora vamos falar do América. A América foi goleado por 4-0 pelo Palmeiras ontem em São Paulo e segue numa situação crítica no Campeonato Brasileiro. Vamos aos melhores momentos do jogo. Crítica é um nome adequado, né, Vinícius? Porque a gente sabia que ia ser difícil já do jogo contra o Palmeiras. Mas ontem a gente viu um jogo que foi 4, poderia ter sido de muito mais, né? Sim, o Palmeiras perdeu muitos gols e o Givanildo não quis mexer na estrutura do time. Afinal de contas, o América também precisava arriscar. Então manteve uma estrutura com 3 meias, um atacante de referência, mas o América tomou pressão o jogo todo. O Dudu foi o nome da partida, jogou muito bem, ainda fez um golaço. E no segundo tempo teve uma alteração que mexeu ainda mais com o Palmeiras, que foi a entrada do Daverson. Tecnicamente é limitado, mas o cara entra incendiando. O gol do Daverson foi típico dele, né? O cara cabeceando, machucado, com a cabeça sangrando, saindo comemorando, sabia se comemorava, se era atendido. E agora o América tem que apostar tudo nas 2 últimas partidas. Aí sim, são adversários que é mais possível que o América possa vencer, porque também não estarão disputando mais nada no campeonato. O América tem que apostar tudo nestes jogos, né? Bahia e Fluminense. E a gente viu os lances ali, né? No primeiro tempo, né? Tem lance da América ou você tirou? O nosso Paulinho Azeredo tá me falando aqui que ele ainda acredita no América até o final. Que ele confia no América. Mas pode falar, Jorge, desculpa. Não, eu queria saber se você tirou algum lance da América aí. Não, é porque tem. não teve. Foi né? jogo de Só ataque pra contra a saber, defesa. só pra saber. A história do jogo, quem não assistiu o jogo do América, é o seguinte, foi um jogo de ataque contra a defesa. No primeiro tempo o América segurou o Palmeiras, mas assim, 0 a 0 aos trancos primeiro e barrancos, o Borja, a gente viu, perdeu um gol incrível. E aí o que acontece? Quando o América sofre o primeiro gol, é aquele baque que desestabiliza a equipe inteira. E aí não tem sistema tático que resista, não tem psicológico dos atletas para dar aquele sanguinho, o gás a mais. E aí abriu a porteira, o Palmeiras venceu o O jogo. gol saiu até tarde, né?
pela pressão do Palmeiras, pela quantidade de gols que o Palmeiras perdeu, pelo volume de jogo do Palmeiras, o gol saiu muito tarde, né? Agora, o América falta qualidade. Um outro time poderia chegar ao empate. O América que jogou contra o São Paulo, por exemplo, tomou o gol e conseguiu levar o jogo até conseguir o empate, era um América sem a pressão, né? Faltando 2, 3 rodadas. É um cenário diferente, né? Além da própria qualidade. O América não tem que reclamar o resultado contra o Palmeiras. Ele vai reclamar sempre o resultado do Paraná. O América não está caindo por conta desse jogo. Lanterna, isso aí não dá. A torcida do América vai custar engolir. E o Divanildo falou agora o que tem que fazer. Tem que vencer os 2 próximos jogos, contra Bahia aqui e Fluminense fora de casa. O problema da América foi ter perdido esses pontos para os adversários diretos. Perdeu não só para o Paraná, para a Chapecoense, perdeu para o Vitória. Esses pontos que estão fazendo falta, porque contra o Palmeiras, gente, uma vitória lá seria muito improvável, seria um milagre para o América. Empatou aqui com o Ceará, empatou aqui com a Chapecoense. Esses pontos todos fazem diferença. O Ceará foi, vamos falar aqui que, o Ceará, né? O empate empatou com o time lá. Empatou com o time reserva do Grêmio aqui. Era um jogo que poderia ter resolvido. Mas o time reserva do Grêmio não é ruim, não. Mas foi um golzinho de pênalti. Mas o Grêmio jogou muito mal aquele jogo. O América estava melhor. O América teve chance. Se fizesse pelo menos o dever de casa, não estava na situação que estava agora. E agora não resta nada mais, nada menos do que vencer os 2 próximos jogos. Mas parece que agora só tem 2 vagas, tá? Eu acho que o Vitória já foi. Vitória... Dá a mala pro Vitória aí e pode ir embora. Bom, agora eu tenho uma dica para você que precisa de um emprego, quer trabalhar numa empresa que te paga um salário justo, com uma ótima estrutura. Você precisa de um emprego com uma boa remuneração e uma ótima estrutura de trabalho? Mande seu currículo para mundiale.com.br. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundiale é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundiale tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muita chance de crescimento profissional. E aí? Tá a fim de correr atrás de crescer na vida? Então a Mundiale é para você. Acesse o mundiale.com.br e cadastre o seu currículo. Então não se esqueça, pessoal, se estão procurando um emprego, mande seu currículo para mundiale.com.br. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre a vitória do Cruzeiro ontem. Então sai daí.